Agora sim. Agora sim, apareceu. Pronto. Pronto. Agora vamos lá. Então, vamos lá. Nossa aula agora, aula 7, última aula desse módulo 2, a formatura chegando. Amém? Creio que na próxima você já vão ter nossa formatura. E nós falamos na aula 6 que você foi chamado com o propósito de servir. E agora nós vamos falar que nós somos feitos e fomos preparados para uma missão. Amém? Quando fala a palavra missão, o que vem na mente de vocês? Missão. O que é missão? Muita gente, quando fala missão na igreja, já pensa na África, na Índia, pensa missão no contexto religioso, né? Mas missão, o que é? Missão, na verdade, é algo a ser feito. Missão é algo a ser feito. Tá aí o slide dos soldados aí que estão em missão, né? Vão fazer uma missão. Então, missão é algo a ser feito, uma tarefa a se realizar. E a Bíblia fala que Deus nos projetou para uma missão, né? Eu vos chamei, eu vos designei para que vades, desfruto, vosso fruto permaneça, né? Então, ser cristão é ser o enviado ao mundo, ser um representante de Jesus. Lembra quando Deus criou o homem e fala que façamos a nossa imagem e semelhança? Jesus falou, ide por todas as nações. Então, coloca na sua cabeça isso, gente, em nome de Jesus. Você está aqui na Terra como... Deixa o microfone aí, gente. Você está na Terra como um representante de Jesus, um representante do Senhor. É muito importante você ter essa visão muito clara de qual é a sua missão aqui na Terra. E o texto que nós vamos ler que fala disso é 1 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20, que diz assim, ó, olha o que diz, está na apostila aí, mas está aí, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha que texto forte, gente, né? Olha que texto forte. Quando nós lemos esse texto aí, o que a gente tira desse texto? Qual o maior destaque desse texto? O maior destaque desse texto é reconciliação. O Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. O Deus deu aos já reconciliados o ministério e a mensagem da reconciliação. O Deus faz o seu apelo de reconciliação ao mundo através dos seus representantes já reconciliados e devemos suplicar ao mundo que reconcilie com Deus. Viu aí? Qual é a palavra-chave, então, aí, da nossa missão? Qual é a palavra da nossa missão? Reconciliação. Não é condenação, não, gente? Reconciliar. Não é condenação, não? Não. E tem crente que acha que o ministério dele é descer o pau. O ministério dele é descer o cacete porque o mundo está perdido, então vou descer o pau no mundo perdido. É isso que a Bíblia diz, irmão? E aí? Não é isso. Ó, a metanoia acontecendo na mente da gente aí. Gente, deixa eu explicar para vocês muito claro, para vocês entenderem. A Bíblia não fala que quem está sem Deus está morto no pecado? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Grécia, você trabalha no hospital, então responde para mim, Grécia. Morto sim. Com certeza que não. A gente pode Morto fazer o fala. que quiser com a múmia. Nada. Morto tem opinião? Não. Morto sabe o que quer? Também não. A gente faz o que quiser com ele. Ao contrário. Justamente. Então, segura, fecha o microfone que eu vou responder, ó, Grécia. Quem está morto no pecado, infelizmente, está fazendo aquilo que o pecado manda que ele faça. Não adianta ir lá ficar falando que a pessoa que ela está errada, que ela está aquilo, por quê?
ela está no pecado, ela está afastada, sem conexão com o seu Criador. Qual é o meu papel como cristão? É aproximar dessa pessoa para que, através de mim, ela se conecte a Cristo, que é a sua fonte original, para que ela descubra quem ela é, para que ela desperte desse sono espiritual, para que ela passe a ter vida. Então, tem uma frase que fala assim, Deus me ama como eu sou. Não, Deus não te ama como você é. Deus te ama como você está. Mas quando você encontra com ele, ele vai fazer uma obra em você para que você seja aquilo que você nasceu para ser. Gostou da frase ou não? Deus não te ama do jeito que você é. Ele ama como você está. Ele sabe que você está no estado caído. Mas se ele quer te salvar, para que você, depois de salvo, ele faça uma transformação na sua vida, para que você seja aquilo que você nasceu para ser. Então, nosso ministério, Lisa, Grécia, né, Tiago, Barbosa, Sérgio, que estão vindo aí, o nosso ministério é reconciliar a gente. O nosso ministério é pegar na mão do pecador, pegar na mão de Deus e, através de nós, fazer a ligação entre os dois. Talvez você vai ser a única igreja que a pessoa vai conhecer. Talvez você vai ser o único Deus que a pessoa vai encontrar. Você vai ser a única referência de Deus que essa pessoa vai ver. Lucélia está na sala ainda aí, Lucélia, ou não? Lucélia está aí ou saiu? Acho que saiu, não voltou. Daqui a pouco deve estar voltando. Aí fala do testemunho, da importância que nós temos de nós fazer o possível para que essa pessoa tenha a melhor imagem de Deus, porque nós somos chamados para reconciliar essa pessoa. Então, Deus está reconciliando o mundo. Então, o ministério de Jesus foi vir para trazer reconciliação. É por isso que nós não temos religião, porque religião quer fazer o papel de Jesus. A religião quer usar as regras para, através da religião, conectar alguém até Deus. Nós não precisamos de religião para isso. Nós somos de Cristo. Cristo é o caminho e ele é a única maneira que nós temos de reconciliar com Deus. Por isso nós não somos religiosos. Nós não temos religião. Nós temos Jesus. Porque Jesus é a nossa conexão com o Pai. Amém? Então Deus nos deu o ministério de reconciliação, devemos suplicar ao mundo, que esse mundo reconcilie com Deus. Então a nossa palavra hoje é, gente, volta para Deus. Diz aqui o texto que Deus não levou em conta o pecado de vocês. Deus resolveu amar você do jeito que vocês estão. Vem, ele está esperando vocês. Ele quer você. Porque o mundo está brigado com Deus. O mundo está afrontando Deus. O mundo está com raiva de Deus. O mundo afasta tudo que é de Deus. Porque, como ele está no pecado, eles estão afastados de Deus. Então, cabe a nós agora mostrar para eles que, ainda do jeito que eles estão, ainda que o pecado deles sejam negros, Deus está disposto a trazer uma reconciliação na vida dele. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, o embaixador, ele tem uma função muito importante. A função do embaixador é trazer naquele local onde ele está a missão diplomática, né? Quando estoura, por exemplo, um conflito, comunica-se o embaixador para que o embaixador vá ali naquele país, converse com o governo, fazer uma missão diplomática, tentar conciliar a coisa. Então, nós somos embaixadores da parte de Cristo para continuar a missão que Cristo começou. Então, Jesus ele veio aqui, começou essa obra de reconciliação, e agora ele nos chama para que nós possamos terminar essa obra, para que nós possamos continuar esse trabalho que ele colocou na nossa vida. Amém? Então, é importante que a gente está falando aqui, que é 2 Coríntios 5,17, e não 18, né? Deixa eu conferir aqui, 2 Coríntios 5,17, eu não consigo editar a apostila porque ela já vem pronta, né? Vamos ver aqui. 2 Coríntios, Jéssica, vamos ver aqui. Aqui é assim, aula ao vivo, calor, a gente vai. 2 Coríntios 5, 17. Deixa eu ver isso aqui mesmo, Jéssica. 2 Coríntios 5, 17. E eu falei 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tá certo, Jéssica, isso mesmo. Tá bom? Certinho aqui. Amém? Certinho, Jéssica? Ouviu aí? Sim.
É 2 Coríntios 17 mesmo, porque o 18, porque o 17 fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aí o 18 começa o nosso assunto, 18 a 20. Mas obrigado, Jéssica, sinal que você está atenta à aula aí, assim que é bom, tá bom? Então, vamos lá. Então, Jesus, ele veio e ele falou, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. O que é testemunha? Testemunha do que eu fiz na vida de vocês, quero que vocês agora passem isso para frente, essa é a missão de vocês. E ele usa um texto muito forte. Lê para mim 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Vamos ler aí? Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Olha o texto que ele usa para poder, Paulo usa para expressar esse trabalho nosso. Porque nós somos, pode ler. Quem começou aí? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Amém. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Só tem, Amanda, só mesmo os 5. Eu queria que tivesse. Lê de O novo. 9. Lê para mim o 9 de novo, Amanda. Desculpa, lê para mim o versículo de 3:9, o 9. Porque somos. Porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Uhum. Guarda essa palavra, nós somos o quê? Cooperamos. E não atrapalhamos. Vocês conhecem algum crente que atrapalha Deus? Conhece, gente? Eu conheço. Jesus está querendo salvar a pessoa e o crente está lá atrapalhando. Davi, já teve aquela experiência, você está ali pregando o evangelho para o cara, chega aquele crente chato do lado e começa a perturbar o que você está falando? Você fala assim, pelo amor de Deus, irmão, sai daqui, deixa eu acabar de pregar. Eu já tive, tanto é que eu tive que repreender a pessoa e falar, olha, em nome de Jesus Cristo, tá quieta, sai daqui, deixa eu continuar. E a pessoa saiu, a pessoa calou-se. Se você está Jesus, vai acontecer isso, hein? Ó, cuidado, igreja é assim, hein? Ó, não sei o que, não pode nada não, hein? Quer dizer, você está falando da pessoa do evangelho, a pessoa vem ali colocando religião no meio, atrapalhando sua pregação. Né? A Lucélia voltou aí. Oi, Lucélia. Oi, pastor. Citei você, depois você pega um pedacinho da aula aí, você vê que você tinha tomado um café. Tá bem, pastor. Eu estava falando aqui que Deus chamou a gente, Lucélia, para cooperar, para reconciliar as pessoas. E aí entra o que você falou aí, do bom testemunho, da gente procurar, da melhor forma possível, cooperar com Deus e não atrapalhar Deus através dos nossos maus atos, né? Através dos nossos maus testemunhos, né? Estamos chamados, então, a fazer esse trabalho de reconciliação. E a palavra que a Amanda leu aí é que Deus fala que nós somos cooperadores. Quem já ouviu falar da palavra sinergia? Quem já ouviu falar dessa palavra? Sinergia. Já ouvi. Eu já ouvi. Essa palavra sinergia é a mesma palavra que é usada por Paulo quando ele fala de cooperar. Ele usa a palavra grega sirnegoi, que é também a palavra sinergia. O que é a palavra sinergia? É o esforço em conjunto para a realização de uma tarefa. Então, sinergia é o quê? Um esforço em conjunto para a realização de uma tarefa. Sabe o que acontece na lei da sinergia? A sinergia acontece assim, o todo é maior do que a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes. Contudo, quando a sinergia acontece, todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, se um cavalo é capaz de puxar sozinho 2 toneladas de madeira, 2 cavalos em sinergia não puxarão 4, mas sim 6 toneladas. Olha, veja bem, hein? Ó, contudo, olha que coisa forte. Se um cavalo puxa sozinho 2 toneladas, 2 cavalos vai puxar 4. Mas pelo poder da sinergia, quando os dois se unem, os dois conseguem carregar 6. Sinergia, ela multiplica a força. Ela faz isso acontecer. Aí tá a mão aí, a sinergia. Então, quando Paulo usa aí a cooperação, ele está dizendo assim, ó, se nós unirmos com nossos dons, talentos, nossas experiências, tudo que nós fazemos, a nossa missão vai ficar fácil. Nós vamos aumentar a produtividade, nós vamos aumentar o alcance.
nós vamos aumentar o resultado da nossa missão. Amém? E essa missão, ela não termina só aqui. Essa missão, ela começa aqui na terra, mas ela tem uma repercussão no céu. A Bíblia fala assim, olha, Mateus 6, 19 a 20. Quem pode ler para mim aí? Mateus 6, 19 a 20. Mateus 6, 19 a 20. Lê aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ao tempo. Mateus 6, 19 a 20. Se não for, eu leio aqui. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Amém? É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Enquanto eu dou uma explicaçãozinha, eu quero que o outro irmão leia para mim 2 Pedro 3:9. 3:9. Quando estiver pronto, me dá ok aí. Irmãos, então vamos lá. Qual o cronograma? Essa missão é eterna por quê? Porque, Jéssica, nós estamos fazendo uma obra aqui na terra. Mas, na verdade, nós estamos juntando tesouro nos céus. Porque Paulo falou assim, olha, tem pessoas que estão envolvidas na sua missão pessoal e estão juntando tesouros aqui. Mas quando você está envolvida na missão que o Senhor concedeu, aquilo que você está fazendo aqui repercute na eternidade. Então, ou seja, aqui a traça e o ouro pode ser corrompido, pode ser corroído, mas o seu tesouro que é juntado no céu, ele é eterno. Então, por isso que a gente precisa, a nossa missão precisa ser focado em, através do nosso trabalho, dos nossos dons, do nosso talento, aquilo que fazemos, cumprir a missão que o Senhor... Ai, meu, tá falhando demais, tá caindo toda hora. Oi? Oi? Vamos lá? Então, deu para entender isso ou não? Deu para entender isso, gente? Amém. Que a missão é eterna? Amém. Por que eu estou dizendo? Amém. Vou lá na frente daqui a pouco aí. Lê para mim aí quem achou Pedro aí. 2 Pedro 3:9. Quem achou aí? O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, Deus tem um cronograma, Luciana. Ele começou sua obra na cruz, mandou a igreja para a igreja testemunhar, mandou discipular as nações, e ele está esperando a conclusão dessa tarefa. E essa conclusão dessa tarefa tem cargo de quem, Luciana? Nossa. Quem? De quem? Está a cargo de nós. Tem cargo de nós. Então, a tarefa agora, né? O Senhor não demora a cumprir a promessa, como julgam alguns. Deus está demorando. Não, ao contrário, ele está paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus apresentando e apressando a sua vinda. Olha o que esse texto está dizendo para a gente. De acordo com esse texto, por que Jesus ainda não voltou conforme a sua promessa? Porque ele não quer que ninguém pereça. Pereça. Então, muita gente fala assim, pastor, o mundo está pior, por que o Senhor não vem resolver? Ele está esperando. Ele está aguardando o arrependimento de alguns e esperando a igreja cumprir a sua missão, esperando a igreja cumprir o seu papel, esperando a igreja cumprir aquilo que tem que fazer. Ele está esperando a nossa posição. Então, olha a importância da nossa missão, Luciano. Porque a nossa missão, além dela trazer o mundo para a reconciliação, ela determina a volta do Senhor, porque nós estamos expandindo o evangelho. Ele não está falando que todo mundo vai converter, não, mas ele está mandando que o evangelho seja pregado em todo mundo. Ele está aguardando que o evangelho do reino seja pregado. Que, de fato, as pessoas tenham pleno conhecimento do evangelho. Vocês podem achar isso loucura, gente? Veja bem, nós estamos aqui em Portugal, e aqui é nítido a ignorância espiritual que o país passa. Você vai conversar com várias pessoas aqui em Portugal, um país na Europa. Vou falar de Portugal, onde eu moro. Quantas pessoas nós conhecemos aqui que não conhecem nada do evangelho? Quem já teve essa experiência? Eu já tive, pastor. É verdade. Não conhece nada, Luciana. Nada. Nada mesmo. Nada. Ela só sabe da igreja católica, não sei o quê, mas assim, o evangelho verdadeiro, essas pessoas não conhecem nada. Estamos falando de um país europeu, em pleno 2023.
pessoas não têm nenhum conhecimento do evangelho. Você acha que Deus não ama essa nação, que Deus não está esperando essa nação conhecer o seu evangelho, conhecer a sua palavra? E Deus está tão interessado nisso que ele até nos trouxe de outros países para cá, para cooperar nessa missão. E eu falo muito com você que está aqui como imigrante, você não veio aqui migrar, você veio aqui cumprir uma missão. É verdade. Amém, queridos? Amém. Então, ele não quer que ninguém pereça. Então, como nós podemos apressar a vinda de Jesus? Pregando o quê? O evangelho do reino. Olha, a palavra é pregando o evangelho do reino. Fala, o evangelho do reino. E você sabe que tem outros tipos de evangelho por aí, né? Ele está falando evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Existe um rei, existe um senhor, existe um reino de bênção para a sua vida, existe um reino de milagre para você, de prosperidade para a sua vida, de bênção para a sua vida. Um rei chegou, existe um novo governo nesse mundo tão corrupto, onde os governos estão prejudicando as pessoas, maltratando as pessoas. Existe um rei. Irmãos, isso é tão forte. Vocês têm que entender, quando começou a pregar o evangelho, presta atenção, quando o evangelho começou a ser pregado no tempo de Jesus, os judeus estavam debaixo do Império Romano. Só existia um senhor. Quem era o senhor daquele tempo? César. César era o senhor. Ai de alguém que dissesse que existia outro senhor. Ai de alguém que dissesse que existia outro império, que existia outro reino. Aí Jesus pega e chega e fala, arrependeu-vos porque é chegado o reino. E eu sou o Senhor. Aquilo bagunçou toda a estrutura do Império Romano. Porque até então só César era o divino, só César era o rei. Agora aparece alguém que diz que é o Senhor, que é rei também. E chama as pessoas agora para vir para esse reino, saindo do reino da opressão, saindo do reino daquele domínio e vindo para o reino de Deus. Você pode imaginar a implicação da bagunça que ocorreu isso no Império Romano quando o evangelho começou a ser pregado, irmãos? Vocês podem imaginar? E é por isso que ele foi crucificado. E você acha que nós estamos enfrentando isso hoje, não? A mesma coisa. Ai, pastor, nós não temos um imperador. Não temos? Nós estamos vendo no mundo, gente, onde existe um globalismo, onde existe forças que estão tentando dominar as pessoas, e as pessoas estão sob o domínio da ignorância, do racional, cada um pensando em si mesmo, cada um andando no seu próprio, cada um fazendo do seu próprio jeito. E agora a gente está chegando dizendo assim, gente, tem um Senhor, tem alguém que vocês podem servir, e esse alguém que vocês servem não vai escravizar vocês, pelo contrário, quer vocês livres. Então, veja bem, irmãos, nós temos uma missão poderosa que tem que ser feita. Agora, para essa missão acontecer, tem que ter isso aqui, ó. Qual é a palavra? Renúncia. Qual é a palavra, gente? Renúncia. Qual o problema nosso? Que a gente não quer renunciar? Nada. Nós queremos fazer a missão, mas uma missão que não há... diz aqui o texto, e aconteceu que deu eles pelo caminho, Lucas 9:57, acontecendo que eles pelo caminho, disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse-lhe, as raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Gente, o que Jesus está falando aqui? Ele está usando aqui um contexto dizendo o quê? E se alguém quiser cumprir essa missão, se alguém quiser seguir o Senhor, se alguém quiser seguir o Senhor, essa pessoa vai ter que passar por um processo de renúncia. Processo de renúncia. Qual é o nosso grande problema hoje como cristão? Eu tenho falado muito isso, que nós estamos tendo que pregar para os crentes, pregar para a igreja, porque os crentes converteram o evangelho, mas eles estão fazendo o evangelho de Deus para o servir, eles estão fazendo da igreja para o servir, eles estão fazendo da palavra para a palavra o servir, mas eles não renunciam nada para servir o Senhor. E a palavra aqui é renúncia, e renunciar à própria vida. Amém? É que Paulo falou, olha, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, esse plano que Deus tem para nós, ele só pode ser cumprido
quando cada um de nós estiver disposto a ir para a cruz e renunciar a nossa vida e colocar a nossa vida na presença do Senhor, para que, de fato, Ele seja o Senhor. Amém? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Amém? Tem para entender isso aí? Posso concluir ou tem alguma dúvida aí até aí? O que eu falei aqui tem razão ou não? Vocês acham que realmente hoje falta pouca renúncia? Falta mesmo. Muita. O que vocês acham? Muita. Falta muita renúncia, pastor. Muita renúncia. Tiago, vou te lembrar um tempo atrás. Tiago, quando eu fiz teologia, Tiago, seminários teológicos evangélicos eram lotados. Eu já fiz seminário com 30, 40 alunos. Hoje em dia, você vai nos seminários, quase não tem seminarista estudando. Não se tem mais. E para ter, o cara só fala assim, eu só faço seminários, se o seminário me der um reconhecimento pelo MEC, ou pelo órgão do governo, não sei, se tiver um diploma reconhecido. Se não tiver diploma, eu não vou estudar. Ou seja, para que eu vou perder tempo 4 anos estudando um seminário, se no final o meu diploma não tem validade para me fazer outra coisa? Você percebeu o que eu estou falando? Ou seja, Sim. as pessoas hoje não querem renunciar nada para servir o Senhor. Quer dizer, tudo tem que ter Querem um mérito. Oi? Tem que ter mérito para eles. Eles querem mérito para eles. Não estão preocupados com o que eles estão aprendendo e o que eles vão ensinar Não, dali para tem que, no frente. Eles final, ter um querem diploma, ser aquele reconhecido diploma... aqui na Terra. Tem que ter uma validade. Se não tiver, não adianta. Eles estão buscando a glória aqui na Terra. Exatamente, porque então não estão cumprindo a missão. Não estão cumprindo a missão. E vou dizer uma coisa, se você ter nessa terra sem cumprir a missão, cuidado, hein? Você pode ser recolhido. Toda vara que está ligada em mim, essa produz, eu limpo para que produz mais ainda. Mas a vara que não produz nada, eu a corto. Então, crente que está aqui nessa terra, que não está fazendo coisa alguma, não está cumprindo a missão, cuidado. Cuidado, porque está fazendo o que aqui? Não tem propósito na sua vida. Amém? Então, nós temos vários lugares onde nós podemos fazer nossa missão. Vários lugares. Na igreja, nós podemos fazer nossa missão. Nas oportunidades que são oferecidas para a gente, né? Por exemplo, nós daqui a um tempo vamos colocar na nossa igreja um projeto, que é o projeto das células pequenos grupos, né? Que é um lugar onde nós vamos poder servir os irmãos, vamos poder exercer nossa liderança, vamos poder ajudar as pessoas a se encontrarem com o Senhor, a se conectar com o Senhor. Quer dizer, vamos usar várias maneiras de poder servir as pessoas através da nossa casa, da nossa vida, dos nossos dons, da nossa oração, do nosso companheirismo, do nosso compartilhar. Não é isso? Então, podemos usar isso também como testemunho, né? Pastor, meu testemunho pode ser uma ferramenta que Deus pode usar para essa cumprir essa missão? Irmãos, pregar é você falar o que Deus fez na sua vida. Pregar é falar do que Deus fez na sua vida, a história de como iniciou o seu relacionamento com Jesus, a maneira como você era escravo do pecado, como é que a sua vida cristã mudou depois que você conheceu o Senhor, né? Como é que é o testemunho que você era antes da conversão, o que a conversão fez na sua vida, né? O que a sua vida mudou após a conversão. Amém? Isso é o testemunho. Isso é uma mudança de vida para as pessoas. Isso é a maior pregação que existe, é você falar do que fez na sua vida. Alguém pode questionar a igreja, pode questionar o pastor, pode questionar a Bíblia, pode, mas ninguém pode negar o que Deus fez na sua vida. Ninguém. Lembra daquele cego que Jesus curou ele? Aí os religiosos chegou e falou, quem te curou? Você não podia ser curado hoje, hoje é sábado. Ele falou, não quero saber não, sei que uma coisa eu era cego e agora vejo. Amém? Eu era cego e agora vejo. Quem vai questionar Amém. isso? Eu era viciado da bebida, mas eu sou liberto. Meu casamento estava falido, mas hoje Deus restaurou minha casa. Meus filhos eram perdidos, mas Deus salvou minha casa. Eu era um cara quebrado e Deus me prosperou. Mas eu não acredito em igreja. Você pode não acreditar em nada, irmão. Eu quero dizer, na minha vida aconteceu. Quem vai discutir isso? Quem vai discutir isso? É verdade. Eu não. Eu acho tão bonito isso, irmão. A nossa igreja, graças a Deus, o que a gente prega, o que a gente tem vivido. Tem um casal que começou a ir na nossa igreja aí e pedindo ajuda da igreja. Essa pessoa não era nem membro da igreja ainda. E chegou na igreja algumas vezes pedindo ajuda. Pastor, não tem nada para comer dentro de casa. E terminava o culto, eu pegava dinheiro do caixa, passava para a família para comprar comida para eles. Nunca comentei isso com ninguém. 100 euros daqui, 100 euros daqui para ajudar a compra.
Aí, no final, dei a palavra de aliança e falei... Aí o rapaz me procurou e falou, olha, esse negócio é o seguinte, meu querido. Você tem que ter uma aliança com essa igreja, você tem que ter um pastor na sua vida, você não pode andar solto do jeito que você está. A sua vida vai começar a mudar quando você estiver inserido dentro de um sacerdócio. Irmão, ele tomou a decisão, falou, pastor, eu vou tomar uma decisão, eu vou me aliançar a essa igreja. Irmãos, numa semana que ele decidiu isso, as portas abriu. Ele arrumou trabalho, a esposa arrumou trabalho, as coisas começaram a andar. Ele falou, achou o trabalho que ele precisava, do jeito que ele queria. Quer dizer, fala comigo que isso é coincidência, irmãos. Não é coincidência, gente. O testemunho mostrando que a igreja faz diferença na vida de uma pessoa. É uma lição de vida. E as boas novas do evangelho, que a pessoa vem e Deus muda a vida dela. Amém? Então, as suas lições de vida também são maneira de pregar o evangelho. As mais importantes lições que Deus lhe ensinou, porque Deus já ensinou através das suas experiências de vida. Isso é um testemunho. As boas novas. Quais são as boas novas que você tem de bom para contar? Então, pregue para as pessoas as boas notícias. Não fala das coisas ruins, não. O pessoal fala tanto de igreja, aí, porque a igreja tem problema, porque a igreja tem isso, que pastor não presta, que não sei o que, irmãos. Pelo amor de Deus, se ninguém prestasse, era para tudo estar fechada. Tem muita coisa boa acontecendo. Para de ser urubu, para de ser mosca. Mosca é aquele inseto que pode estar ali tudo limpinho, ela vai caçar um lugar sujinho para ela pousar. Seja uma abelha. A abelha pode estar tudo sujo. Se tiver um melzinho, ela vai atrás do mel, vai achar o mel mesmo no meio da sujeira. É o que Deus chamou você para ser. Amém? E aí você tem duas opções, de ser um cristão mundano e de ser um cristão classe A. Né? Como diz em Portugal, um cristão 5 estrelas. Né? Como é que você faz para deixar de ser um cristão mundano para ser um cristão 5 estrelas? Primeiro, troque seu raciocínio egoísta pela atitude altruísta. Troque. Amém? Troque seu raciocínio egoísta pelo altruísta. O que é isso, egoísta ou altruísta? O egoísta é, eu só faço porque eu estou interessado em alguma coisa. Sim ou não? O altruísta, não. Eu faço porque o meu chamado é esse. Meu chamado é esse. Irmão, você pode pegar um médico, você pode pegar um policial. Quando ele vê o perigo, quando ele vê a necessidade, não importa se ele vai ganhar com aquilo, ele não vai deixar a pessoa morrer. Ele não vai deixar aquela pessoa correr perigo, porque ele tem uma missão. Ele fez uma missão, ele fez um juramento. Eu, como advogado, eu não preciso de ninguém me pagar nada. Se eu estiver vendo injustiça, eu entro no meio. Porque eu fiz um juramento. Onde eu vejo injustiça, eu tenho a missão de ali fazer justiça. Eu não posso deixar isso acontecer. E o crente tem que entender que tem uma missão. Ele não pode ser egoísta. Eu vou fazer porque eu estou ganhando alguma coisa. Não, ele é altruísta. Segundo, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Então, ou seja, você tem que entender que você faz parte de um projeto mundial. Eu costumo ter brincado com as pessoas, né? Você trabalha onde? Eu trabalho na multinacional, que tem representação no mundo inteiro. Irmão, olha que coisa gloriosa, você trabalha para o reino de Deus. Onde no mundo você for, tem agentes como você ligados nessa grande missão, esse corpo diplomático. Pense de uma forma maior. Terceiro, substitui o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna, é o que nós lemos aqui aquela hora ali. Não junte tesouros na terra, pensa na sua eternidade, pensa naquilo que vai trazer coisas muito maiores na frente. Talvez, amado, o que eu estou plantando na vida de vocês aqui, eu não vou nem ver o fruto. Eu sei disso, talvez eu vou passar na vida de vocês e não vou ver o fruto. Mas há pessoas que vão ouvir essas aulas online e quem sabe através dessas aulas online vai surgir um dos maiores pregadores que o mundo conheceu. Quem crê nessa palavra? Essa aula online vai ser gravada hoje aqui. Alguém vai assistir ela e através dela pessoas vão se converter e vão se tornar grandes homens de Deus. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, pediu para mandar todo o material porque está assistindo as aulas online, está maravilhada com o que está aprendendo e tomou decisão de vida. Irmãos, pense numa perspectiva muito maior, gente. Para de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir o seu compromisso. Então, peça a Deus para que Deus te dê criatividade. Criatividade. É a palavra que Deus me deu na igreja esse dia. Criatividade. Deus vai dar a vocês, nessa missão, criatividade para você viver uma vida com propósito. Então, como é que eu vivo uma vida de propósito? Começa a perguntar, o que será o centro da minha vida?
Qual será o caráter da minha vida? Qual será a contribuição da minha vida? Qual será a mensagem da minha vida? Qual será a comunidade aonde eu vou estar servindo com a minha vida? E é isso, amado, que eu tenho batido na tecla da importância de nós estarmos envolvidos numa aliança, num projeto, em algo grande. O centro da minha vida, o caráter da minha vida, a contribuição da minha vida, a mensagem da minha vida, aonde eu vou estar contribuindo para algo. Então não dá você estar num lugar, estar no outro, e você não ter um compromisso, você não ter uma missão, você não ter uma aliança, você não ter um projeto, você não pode simplesmente participar, você tem que se envolver, você tem que fazer parte do negócio, você tem que fazer parte do projeto. E eu estou acreditando, irmãos, que a Igreja de Algés, que você que está ouvindo essa aula aqui agora, vai fazer parte desse projeto, vai ser a missão da sua vida, vai ser a parte da sua contribuição, você vai ser preparado para você ser esse instrumento que Deus vai usar a sua vida. E é essa a nossa missão. Que Deus abençoe você. Amém. Em nome de Jesus. Você que assistiu essa aula online, você toma a decisão de cumprir a missão que Deus tem para a sua vida, viver uma vida de propósito, em nome de Jesus. Vou fechar agora a transmissão online e vou aqui agora terminar com os irmãos que estão presenciais aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui agora eu quero perguntar aos irmãos se os irmãos têm dúvidas, para a gente poder